4 de agosto de 2024, Filipinho 65. Bora curtir, compartilhar e comentar, pessoal. Felipe, é com você. Saudações ursalinas! Domingo dormidinho. E chegou mais um domingo. Não pense ainda na musiquinha do Fantástico, tá? Vamos aproveitar bem o dia, que afinal temos muita coisa para aproveitar. Lembre-se que cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, vamos aproveitar cada segundo, milésimo de segundo, aproveitando as Olimpíadas, mostrando a importância de cada milésimo na nossa existência. E para aproveitarmos bem o nosso dia, uma reflexão de um provérbio africano. A paixão e o ódio são filhos da bebida que se embriaga. O que isso quer dizer? Que sentimentos e paixões extremas acabam por se apossar da vontade do indivíduo, que os deixa crescer livremente. Existe satisfação doentia que nos leva a nutrir certos impulsos. Então a gente precisa realmente saber lidar com isso, porque todo exagero acaba sendo prejudicial para nós, tanto de alegria quanto de tristeza. E a gente precisa saber alcançar esse equilíbrio para saber aproveitar bem as duas situações, sempre de maneira positiva. Sim, às vezes aquela dor que a gente sente, sabendo lidar com ela, a gente aprende. Assim como a alegria também não pode ser daquela que embriaga, com o risco de a gente esquecer que a gente precisa passar por momentos de felicidade e também de tristeza. Hoje é dia de quê? Se você é adepto de alguma religião, hoje é o dia de você saudar aquela pessoa que é a sua referência dentro dela, o sacerdote. Na religião cristã temos padres, pastores e, dependendo da denominação, também anciães. Assim como no Espiritismo de Kardec, que também é uma religião com base cristã, nós temos médiuns e palestrantes, que costumam ser referências por conta de todo o trabalho que exercem junto à comunidade. E da matriz africana a gente tem como referências os sacerdotes, balorixás, e as sacerdotisas e alorixás. No judaísmo temos o rabino, e na religião muçulmana, imane, imano ou imã. No budismo não há uma espécie de sacerdote. Contudo, o monge é aquela pessoa que faz os votos para servir de referência para quem segue esta doutrina. No hinduísmo, os sacerdotes são os brahmanes, que literalmente significa aquele que realizou a divindade. E não poderíamos deixar de lado os pajés, representando as religiões indígenas, além de outras lideranças religiosas, tal qual existem religiões em todo o mundo. Dormiu quando aconteceu? Para muitas pessoas, a liderança religiosa é uma espécie de representante da divindade. Por mais que sejamos críticos em relação a esta abordagem, a esta visão, a maioria das pessoas acaba tendo isso, seja como referência, para que possa influenciá-las, ajudá-las, apoiá-las, orientá-las, com base na doutrina da qual se tornam adeptos. Isso requer dessa liderança uma noção de responsabilidade, de saber lidar com isso, tendo o equilíbrio de saber dizer sim ou não, de acordo com a base doutrinária que segue. O que nem sempre é fácil, porque, como muitas pessoas são absolutamente acríticas em relação aos parâmetros doutrinários adotados por essa liderança, é natural que muitas vezes as pessoas se entreguem completamente às palavras adotadas por essa liderança. E o resultado disso nem sempre é, digamos assim, muito feliz, seja para a liderança, seja para a pessoa liderada. Se por um lado temos exemplos de pessoas abnegadas que adotam a sua postura de dedicação integral
à doutrina religiosa ou dentro daquilo que é possível, visto que muitas vezes elas exercem outras funções profissionais, nós temos figuras que infelizmente atuam de maneira muito negativa junto ao cenário mundial, diria eu, porque temos o cenário local, mas quando o escândalo é muito forte, acaba cometendo todo aquele agrupamento. Por isso que é importante a formação religiosa, mas também a formação secular, porque nós temos de ter o cuidado de saber lidar, porque não falamos somente para as pessoas que fazem parte do nosso círculo, especialmente em tempos de internet. Tudo aquilo que falamos fica gravado, muitas vezes por pessoas que nem sabemos que está nos gravando. E aquilo que nós falamos no púlpito também deve ser aquilo que nos deve nos guiar pelo privado. E por mais que haja separação entre igreja e Estado em boa parte dos países, a influência religiosa ainda é muito forte em diversos lugares, a ponto de influenciar também posturas políticas. Não falamos aqui de política partidária, mas a política no hábito de simplesmente abrir a boca, como este podcast o faz, assim como praticamente todas as produtores de conteúdo. Por isso, ao assumir a posição de liderança religiosa, a qual exerci também durante algum tempo, enquanto estive à frente de coordenações de grupos, especialmente dentro do espiritismo, na linha considerada kardecista, é importante lembrar que nós falamos em nome da doutrina. E a gente tem de tomar cuidado quando as posições pessoais muitas vezes nos levam a agir de forma a proteger a nossa posição ou muitas vezes acumular ainda mais poderes em detrimento do objetivo principal desta posição religiosa. E isso envolve em qualquer doutrina. É de tremenda responsabilidade que nós falamos, porque isso acaba chegando aos ouvidos e às dinâmicas locais de qualquer pessoa. Uma fala mínima, muitas vezes, pode influenciar pessoas a se levantarem ou até mesmo se matarem. Ou, o que é pior, levarem a matar. Por isso mesmo, devemos ter muito cuidado, medir bem as palavras e organizar o nosso discurso sempre para evitar polêmicas desnecessárias e saber nos defendermos mais do que apenas a palavra que está no livro considerado sagrado, pois ela muitas vezes poderá ter outras interpretações. É importante a gente saber também ter uma base sólida para a nossa postura, lembrando que fala é política, religião também é política. Lembrando que não é no sentido partidário, mas no sentido de atuar na sociedade para que o bem comum prevaleça. E, além de tudo, respeitar opiniões distintas, independentemente de sendo da mesma doutrina religiosa, sendo de outras também. Respeito é tudo e a convivência também é tudo. Filipil 65. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipil. Você já fez alguma piada de algum sacerdote? Não, porque o dote do sacerdote é caro. Devemos mesmo respeitar todas as religiões. Meu lema é: religião, cada um cuida da sua e deixa as de outra em paz.